pessoal, como vão todos? Para quem não me conhece, eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro e nesse momento de contenção de coronavírus, eu estou aqui em Portugal e resolvi fazer um ciclo de entrevistas com terapeutas falando sobre as suas experiências e tem sido muito interessante. Eu já tive Antônio Oliveira, já tive Ana Macieira também e hoje eu vou falar um pouquinho com o Melk Costa. Daqui a pouquinho vai estar chegando aqui com a gente e eu quero contar para vocês como é que vai funcionar hoje essa entrevista, tá bem? O Melk é um dos terapeutas, eu estou chamando ele agora para entrar aqui comigo e eu vou fazer essa entrevista hoje em 3 partes. A cada 10 minutos eu vou desligar a ligação e voltar a fazer a ligação para ver se a gente consegue hoje gravar as nossas entrevistas, fazendo com que elas fiquem mais tempo no ar. Olá, Melk, querido, você tem que se virar. Isso, tudo bem? Tudo ótimo, Márcia. Então, gente, esse é o Melk. Depois, no segundo bloco, o Melk vai interagir mais com a gente. Hoje eu vou fazer um processo diferente aqui. Eu estou gravando essa live pela Apple, pelo iPhone, para ver se eu consigo ter ela na íntegra. Mas aqui no Instagram eu vou dividir em blocos de 10 minutos para tentar salvar essas lives e a gente poder assistir depois. Então, o Melk Costa, ele é um dos terapeutas cristais espalhados pelo mundo. Ele realmente espalhado pelo mundo. Existem muitos outros terapeutas cristais, mas a razão pela qual eu convidei o Melk para essa entrevista foi que o Melk me conheceu à distância e depois ele buscou o trabalho do método Cristais e eu realmente considero que ele é uma das pessoas que fez diferença tanto no método quanto na sua própria vida. E aí, aqui eu vou contar para vocês, quem não conhece o método Cristais, o método Cristais, na verdade, é uma sistematização dos meus conhecimentos. Quando eu comecei a minha vida terapêutica, cada coisa que eu aprendia virava um novo teste energético. Quando eu percebi, eu tinha 8, 10 testes energéticos que eu gostava de fazer com os meus clientes. E os meus próprios alunos de curso me chamavam a atenção dizendo: mas a gente também quer aplicar o teste. E o teste era um desenho, uma lâmina colorida. Para quem não sabe também sobre mim, eu sou designer de formação e todo o meu material visual é desenvolvido por mim, porque tem a ver não com beleza e perfeição, mas sim com o alinhamento da energia do projeto com a energia da Márcia. Dessa maneira, eu acabei por colocar aqueles 10 testes energéticos que eu aplicava num único método, que gerou uma lâmina ilustrada. Essa lâmina, ela não é uma mesa radiônica, nós não vamos aqui enviar frequências à distância que sejam frequências que não estejam baseadas na medicina chinesa, que é a minha maneira de trabalhar. Então, o que eu fiz foi diminuir de 10 folhas para 1 folha. E o que o método Cristais faz? Ele começa fazendo uma leitura total do nosso campo energético. Com o livro das mandalas cristais que eu lancei, então vamos lá, o método Cristais foi lançado em 2014, depois em 2016 eu lancei, ou 16 ou 17, o livro de mandalas cristais. Foi nessa época, inclusive, que o Melk me conheceu. O conhecimento que eu trouxe para fazer as mandalas, eu também incorporei no meu atendimento. Então, hoje, o método Cristais, ele faz a leitura dos nossos chakras, da cor da nossa aura, da nossa personalidade, o nível de maturidade dos nossos chakras, os aspectos metafísicos da nossa coluna vertebral, para ver o que a gente traz no nosso
DNA para transformar? Qual é o elemento da medicina chinesa que domina no nosso campo? E a partir disso, qual é a emoção que está dominando? Dentro da cristaloterapia, eu costumo falar sobre os dons. Quais são os dons que você traz com você que te ajudariam a mudar toda a sua realidade? Depois a gente entra no mundo um pouco mais quântico para identificar aonde você está vivendo, qual é a sua zona de conforto, qual é o lugar energético onde a gente pode mudar nessa realidade isso que não está funcionando para a gente, que é o item que eu chamo de dimensões energéticas ou espirituais. Depois, no sistema de corpos, a gente trabalha o nosso nível de consciência. Muitas vezes a gente vive um problema e vem numa sessão de terapia e diz assim: isso sempre acontece comigo. Onde está essa repetição dentro do seu plano mental? Então, a gente trabalha o nível de consciência. Observamos também o quanto a gente quer viver aquilo. É o que eu chamo de personalidade ou essência. O quanto eu estou disponível para mudar a minha vida ou quanto eu desejo continuar tendo aquela mesma questão se repetindo. A partir disso, é preciso também que a gente compreenda que muitas vezes a gente faz muita terapia, a gente cuida muito da gente, mas o nosso entorno tem uma energia de repetição. E aí, nessa hora, dentro do Cristales, eu trabalho com os gráficos radiônicos, que vão trabalhar o meio e as pessoas que estão à minha volta. Como uma terapeuta Cristales, e também dentro da técnica das mandalas, eu trouxe para o meu atendimento as áreas da vida. Qual é a área da vida hoje que, se você melhorasse, melhoraria todas as outras? Isso faz uma grande diferença também. E, claro, ao longo desses anos, do Cristales para cá, que o trabalho com os anjos ficou muito intenso na minha vida, eu trouxe a energia dos arcanjos. Então, os arcanjos são os grandes arquitetos do universo. Eles nos ajudam no cumprimento da nossa missão de vida. Qual é a energia de arcanjo que a gente precisa naquele momento para, primeiro, tomar consciência de quem nós somos e, segundo, através do método Cristales, alinhar quanticamente quem eu sou, com o que eu estou vivendo e com o que eu posso viver. Eu sempre digo que do Cristales, o meu objetivo é alinhar o meu propósito de vida atual como o propósito mais divino em mim. E é divino em mim, não é divino no eu superior, não é divino em alguém que vai fazer um milagre na minha vida. É o divino em mim. Como a gente já tem aqui 9 minutos, eu vou fazer essa interrupção para salvar esse bloco. E no próximo bloco, o Melk já vai conversar com a gente, ok? Então, até já, pessoal. Eu aqui de volta no Instagram para esse segundo bloco da minha entrevista, desse projeto Márcia Barreto Entrevista. E enquanto eu vou aguardando vocês chegarem, a minha transmissão continua sendo gravada. Isso é uma coisa importante para mim nesse momento. Eu até vou conferir. Vou já chamar o meu original de tela, que vai me ajudar muito. Então, se você está entrando agora nessa transmissão, esse é o projeto Márcia Barreto, um projeto que eu coloquei no ar essa semana, onde cada dia eu entrevisto um terapeuta de várias técnicas, e o meu objetivo principal nesse projeto é nós colocarmos para todos, para as pessoas, e aí eu digo para as pessoas porque somos nós que estamos falando, mas vamos colocar para todas as pessoas a necessidade de se conectar com o seu eu interno. Acho muito interessante realmente perceber tudo isso. A live de hoje, o tema de hoje é o método Cristales.
Cristales. Se você ainda não assistiu o primeiro bloco, depois vocês voltem lá. O método Cristales foi simplesmente uma sistemática de tudo aquilo que eu estou acostumada a fazer, os meus testes energéticos, que deram origem a essa laminazinha colorida, que no primeiro vídeo vocês vão saber tudo, que deu origem, então, ao livro, porque era tanto conteúdo que acabou virando um livro. E hoje eu estive com o original na mão, e quando eu sugiro ao terapeuta Cristales que diga assim, vamos ativar a frequência do quartzo rosa no seu campo para que você alinhe o seu propósito de vida com o seu propósito mais divino, eu percebo que lá em 2014, essa minha frase é a frase de impacto para mim, neste momento 2020, que vai ficar marcado na nossa história, né? De coronavírus 2020. Hoje, e olha que eu conheço o método, eu uso todos os dias, e hoje quando eu olhei a minha frase literal para alinhar o seu propósito de vida com o seu propósito divino, eu até senti uma certa emoção. Então, gente, vou apresentar para vocês Melk Costa, e quero que o Melk conte para nós como foi a experiência dele com o Cristales, como Melk, estou pronta para te ouvir. Agradeço profundamente você ter aceito. E acho que já te disse isso antes, mas vou te dizer hoje. Tenho profundo orgulho, profunda gratidão de ter alguém como você no Método Cristales. Márcia, quem tem que agradecer sou eu. Você estava falando agora da frase, né, de alinhar o seu propósito pessoal com o seu propósito divino. E eu creio que o Cristales fez isso comigo. Porque eu estava, a partir do convite, eu comecei a refletir, né, sobre essa trajetória. E essa trajetória começou em abril de 2016, porque eu tinha feito formação de Reiki, a minha vida estava se transformando, né, aos poucos ali. O Reiki foi o primeiro passo que eu dei nesse caminho, né, da energia, que já era algo que eu já trazia de muitos anos, só que eu nunca soube me entender com isso. E quando eu vi, você comentou, né, que foi online, que eu te acessei, eu vi uma chamada sua. Eu tinha feito já eu já estava interessado no curso de cristaloterapia corporal seu, e eu vi essa chamada sua do Cristales. E, curioso, nessa época eu estava em viagem com a família, a gente estava na França, em Chamonix nessa época, tinha ido num casamento de uma prima da minha esposa, e era de noite, eu vi aquela mensagem e eu te mandei um inbox pedindo para fazer o meu Cristales. E você falou, ok, eu te mando em seguida, me dá 2 dias para eu te mandar um relatório. E aí eu continuei a vida lá. Eu comecei a perceber algumas coisas. Eu não sabia se você tinha feito ou não, eu não sabia como é que funcionava. Eu comecei a perceber umas coisas, eu comecei a sentir que alguma coisa estava diferente. E aí chegou o relatório. Você enviou na época como você fazia. E eu fiquei, evidentemente, chocado com o que eu li, porque a gente não se conhecia ainda. E você trouxe coisas da minha vida ali naquele relatório, que foi um relatório de 2 páginas, mas falou tanto de mim que aquilo realmente mexeu muito comigo. E quando eu retornei ao Rio de Janeiro, eu te procurei porque eu queria saber o que era isso, né? Porque eu estava começando a me envolver com isso. E a gente fez uma outra consulta já em presencial e, enfim, eu vi você trabalhando e eu fiquei impressionado novamente com o resultado, e não só com o resultado no momento, mas com o resultado ao longo do período que você tinha me dado como prazo. E aquilo foi realmente transformador. E ali eu entendo que o meu propósito pessoal começou a se alinhar de fato com um propósito divino. Eu venho de mercado corporativo, eu trabalhei 15 anos na área de gerenciamento de projetos, grandes projetos, grandes empresas, e em 2016 eu estava trabalhando nos Jogos Olímpicos. E foi justamente quando os Jogos Olímpicos acabou que eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu já tinha feito o Cristales praticante, e eu falei, esse é o caminho que eu vou seguir. Isso foi em 2016.
Em 2017, em julho, eu fiz a formação contigo para terapeuta. De lá para cá, eu venho trabalhando o Cristales, fiz diversas outras formações, mas o Cristales, ele permitiu eu desenvolver um lado meu de ajudar o próximo, não só com a parte energética, mas também o que eu falo, meu irmão, né? Eu trato meu irmão sempre, e uma vez eu soltei um termo para ele do que o Cristales proporcionava, além da terapia, além da energia sendo trabalhada. Ele proporciona uma espécie, isso é uma palavra minha, tá, Marta? É a primeira vez que você deve ouvir isso provavelmente, mas ele proporciona uma espécie de download de consciência. Porque quando você acessa todas aquelas energias, todas aquelas frequências, as suas respectivas configurações naquele momento, e você transmite para o cliente o que ele está vibrando naquele momento, o que o campo dele, com a inteligência inerente ao campo dele, ele priorizou para que eu trabalhasse naquele momento, é um download de consciência que você faz, que faz uma diferença na vida da pessoa. E permite a pessoa fazer uma espécie de reflexão interior. E eu tenho para mim um entendimento que é um processo. Né? A reflexão interior te permite tomar medidas na sua vida. Porque você vê o que você está indo bem, o que não está indo, como é que está vibrando, como é que você reage. A partir do momento que você faz a reflexão interior e você toma medidas, há um processo de expansão de consciência. E com o processo de expansão de consciência, naturalmente, para aqueles que são da área da espiritualidade, você tem uma evolução espiritual. Então isso é um processo. Eu acredito que o Cristales ele proporciona um processo de desenvolvimento espiritual. Além de todo o trabalho energético que é feito, a consciência, eu acho que é por aí. Para mim, é um processo de consciência, né? Quantas vezes acontece alguma coisa à minha volta ou comigo e eu quero saber como eu vou agir, a primeira coisa que eu faço é ler o meu campo energético, porque às vezes a informação, a emoção que está ali é a que eu preciso para ter consciência e encontrar o caminho do agir, do falar ou até do silenciar. Então eu percebo essa energia que você fala sobre a energia mesmo da consciência, até porque num atendimento, no método, eu sempre falo isso para os terapeutas: contem para os seus clientes o que está acontecendo ali. Eu também brinco que muitas vezes eu estou com um livro ou com um manual do lado, e se é um cliente que eu já conheço, eu até digo para ele: lê aqui nessa página, porque é tão a cara daquela pessoa que se eu falar, a pessoa vai dizer: ah, você já sabe isso de mim. Somos nós que sabemos. É o campo energético que fala. E a gente já ouviu isso em muitas técnicas. O corpo fala, o corpo registra as suas memórias. A mente é muito mais viva para o que dói do que para o que dá prazer. A gente conhece isso em muitas técnicas. Você fala do download, o termo do download está muito presente em algumas mesas radiônicas. Até fiz um trabalho, fiz uma formação que tem uma mesa dos dragões, um trabalho incrível da Ana Vidal e da Antoinette O'Connell, e que em algum momento a gente faz os downloads, como faz os downloads no Theta Healing. O que eu posso dizer é que quando eu trouxe essa sistemática que gerou o Cristales, eu nem sabia que eu ia trazer download, eu nem sabia que eu ia expandir a consciência. Eu só tinha o interesse de fazer, de ter uma técnica que ajudasse a gente a perceber quem a gente era naquele momento. Então, até hoje eu digo, o método Cristales é uma terapia quântica e vibracional que tem por objetivo fazer a leitura do seu campo energético. Mas quando você lê o campo, quando você percebe quem você é, quando você entende como que você está naquele momento, muitas vezes aquele macro problema vira um micro problema. E cada vez que você passa por uma nova sessão
Exatamente. Essa questão que você comentou agora, da frequência que se repete, quando eu comento com meus clientes, porque eles perguntam, isso é normal, repetir ou não, eu falo, olha, cada campo é um campo. Se você apresenta uma mesma frequência numa sessão seguinte, eu acredito que a gente esteja trabalhando num outro nível dessa frequência. Na verdade, a gente vai descendo os níveis conforme a gente vai acessando, né, energias que estão em você, em níveis, porque a gente não tem noção de quantos níveis isso tem. A gente vai estudando, a gente vai aprendendo, e cada vez que a gente estuda, é igual aquela história de quanto mais eu sei que eu não sei, né? Quanto mais você busca, você vê que está mais longe ainda aonde a gente está acessando. O Cristales realmente, nesse sentido, ele é fantástico. Você consegue, por exemplo, hoje, num atendimento seu, você faz a leitura do campo a partir do Cristales e você já consegue associar terapeuticamente outras terapias? Porque eu ensino isso no Cristales, que ele também é um método que pode direcionar você, terapeuta, para uma outra terapia mais adequada para aquele cliente. Isso facilita muito os nossos processos de expansão. Porque, primeiro, todas as terapias são fabulosas. Segundo, todas elas atingem o nosso campo energético em algum nível muito especial. Mas qual a terapia que, se eu acessar agora, vai abrir aquela caixinha de consciência, que vai facilitar a minha consciência? E isso a gente consegue fazer essa sugestão terapêutica através do Cristales. Você consegue, no final do teu atendimento, já incluir aqui as tuas terapias, já dar tuas orientações para o seu cliente? Sim, consigo. Essa é uma boa pergunta, inclusive, porque eu lembro que no curso, quando a gente fez o primeiro, surgiu muitas perguntas com relação a isso, porque as pessoas ficam com dúvida, porque elas realmente têm alternativas de se trabalhar, e se está fazendo Cristales, né? Por que outra? É porque o campo tem outras demandas, e foi como você falou, as terapias, todas são fantásticas. Eu tenho uma formação extensa no Pranic Healing, né, que no Brasil é conhecido como pranaterapia. Então, na verdade, Márcia, eu vou até dar um passo para trás. O Cristales, ele me permitiu desenvolver um lado que eu descobri depois que eu estava fazendo, que era o processo de coaching, porque você consegue realmente trabalhar. Eu tenho uma bagagem de gerenciamento de projetos, então eu tenho um cacoete do planejamento natural em mim, depois de anos trabalhando na área de planejamento. Então, o Cristales é uma base, é um alicerce, né, desse trabalho, porque você entendendo como é que está vibrando o campo daquela pessoa naquele momento, e a pessoa começa a também dar retorno sobre como ela está percebendo aquela configuração naquele momento, e você ajudar no processo de planejamento dos próximos passos dela, de acordo com o interesse dela, como é tudo isso que eu trabalho com coaching e o Cristales, que são Cristales, mas quando você alia o Cristales aos processos de coaching, isso ganha o céu. E o Pranic Healing é uma das ferramentas, uma das modalidades que eu utilizo em seguida, porque justamente o Pranic Healing, ele tem uma linha que se chama psicoterapia prânica. E o Cristales dá o norte do trabalho de psicoterapia prânica que dá para ser desenvolvido com o cliente. Então, eu tenho outras formações, mas eu admito que como eu trabalho 99% dos meus casos, eu trabalho à distância. Eu hoje morando no Canadá, eu tenho muitos clientes no Brasil, mas eu também tenho clientes em Portugal, tenho clientes em Dubai, de Cristales, tenho clientes nos Estados Unidos, e tem mais aí que eu não tá vindo na cabeça. Definitivamente, o Cristales, ele direciona, você tem a alternativa de avaliar qual é a terapia mais adequada. No meu caso, a forma como eu apliquei já trabalhar a psicoterapia prânica alinhado com o que o campo daquela pessoa está indicando. É como se você fosse no target, né, na meta ali. Olha, é ali que é a questão. Então você entra por um outro lado e consegue realmente ter resultados fantásticos. Isso aí eu posso dividir com você, Márcio. Os resultados são fantásticos. Uma coisa que eu quero saber da tua percepção. Por exemplo, para mim, uma das coisas mais importantes enquanto terapeuta
é que o cliente saia da minha sessão presencial ou online tendo consciência daquilo que nós conversamos e principalmente daquilo que foi trabalhado no campo dele. Primeiro, que eu acho que nós, seres humanos, nós desenvolvemos pela consciência. Até o nosso crescimento espiritual está baseado no nosso conhecimento, né? Sim. E eu não sou mágica. Se o seu campo me mostra coisas e eu conheço alguma técnica energética para corrigir o seu campo, ótimo. Mas se você não perceber isso em você, isso vai se repetir. Porque, para mim, a tomada de consciência é o mais importante. E é isso que eu quero trocar com você. Você acha da mesma, né? Você pode até não concordar comigo, mas você consegue perceber que os itens que a gente trabalha no Cristales, eles são itens que ajudam as pessoas a se ver melhor, dentro do problema ou fora dele? Sim, absolutamente. Eu concordo que é essa a percepção que em 95% dos casos é essa a percepção. Agora tem 5% que é muito interessante. Eu tive uma vez uma cliente que perguntou sobre a possibilidade de eu ter acessado uma outra fulana de tal, que teria o mesmo nome que ela, e ter acessado o campo dessa outra pessoa e não dela. Aí eu perguntei por que ela, porque eu não me reconhecia ali. E aquilo foi interessante, porque me fez refletir, porque eu imagino, 95% dos casos as coisas andam bem. Por que esse 5 aqui, ele não aconteceu? E é interessante você ter esses desafios, porque a reflexão ela é fundamental. E aí, via meditações, via as informações que vão chegando, o que veio para mim, Márcia, é que o nível de conectividade dessa pessoa com ela mesma não permite ela perceber o que está acontecendo com ela. E eu converso, eu tento trazer, e aí eu busco outras alternativas justamente para proporcionar essa conectividade, porque o meu entendimento, de acordo com os estudos, de acordo com as formações, a gente tem o chakra da coroa. O chakra da coroa, ele tem uma conexão, com a sua alma superior, com a sua supraconsciência, com o ego, como as pessoas chamarem isso, porque tem vários nomes, na teosofia, na antroposofia, tem vários nomes para isso. E essa conexão, ela precisa estar desenvolvida para que você receba as informações do seu eu superior, para que o seu plano nessa existência ele seja realizado. E hoje, com a forma como a nossa sociedade vive, a forma que desconecta mesmo a mídia, o medo, olha o que a gente está vivendo nesse exato momento, a gente está vivendo um medo, e o medo, de acordo com o Lord Buda, eu acredito muito nos ensinamentos de Buda, a gente vive numa ilusão de Maia, e o medo, ele vem, na minha opinião, existem vários níveis de medo. Vamos trabalhar com o nível extremo. O nível extremo de medo é aquele da perda dessa existência. É o medo da morte. É aquela pessoa que não quer sair daqui porque ela tem os apegos a esse plano que ela não quer sair daqui. Então, esse é um tipo de pessoa, dado o que eu entendo que é o meu plano de permitir ajudar as pessoas no que elas precisam, para que elas sejam elas, para que a grandeza delas se realize aqui. Essa conexão ela é fundamental. E com o tempo, se você começa a trabalhar, se essa pessoa confia, por mais que ela não se identifique com o Cristales, mas ela confia e continua trabalhando, isso vai acontecer. Vai acontecer. Mas se ela não confia, como é que eu posso fazer? Por mais que ela não queira mais fazer uma sessão, como é que eu posso fazer um serviço por ela? Eu chego a fazer algumas sessões, eu peço permissão, faço uma invocação e faço mais algum trabalho naquela pessoa, mesmo que ela tenha dado as costas para o método, porque não é culpa dela. Eu não vejo como culpa dela, eu vejo como um desafio para mim, eu vejo mais como uma lição para mim. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Né? É um desafio para a própria pessoa. Sim, absolutamente. E ela não chegou até você à toa. Isso, qual é o aprendizado ali? Eu costumo dizer, isso já me aconteceu meia dúzia de vezes, e às vezes eu digo para a pessoa assim, olha, não acredite em mim. Houve uma ocasião
ocasião que eu presenteei a cliente com o meu livro. Eu disse para ela, eu vou abrir um livro novo, vou marcar no livro tudo que saiu aqui no seu Cristales. Vou te dar esse livro de presente, leia. Você pode não se reconhecer no seu campo, naquilo que ele está te dizendo, mas o seu campo está te pedindo socorro. E aquela moça, uns 3 meses depois, me mandou uma foto do WhatsApp com o livro todo marcado de marca-texto e dizendo que ela começava a pensar sobre aquilo e dizia que eu, Márcia, tinha razão, mas como é que ela podia dizer aquilo dela mesma? Né? É difícil reconhecer em algumas... Muito difícil, muito. Eu costumo também brincar que quando eu quero fazer um floral para mim. E aí eu testo quais as essências que eu preciso e eu digo, nossa, eu nunca ia passar isso para mim. Mas eu fui ler meu campo e o meu campo pediu aquilo. Então, o nosso campo energético, ele revela quem a gente como é que a gente está se mostrando e o que tem no nosso entorno, que nem sempre a gente sabe dizer, nem sempre a gente nem quer ouvir falar isso de nós mesmos. Então, eu acho que essa é a maior contribuição, né? Quando você consegue identificar no seu campo energético aquilo que está ali, casca, e que muitas vezes a gente não quer ver porque não é tão bonito quanto a gente gostaria, aí a gente está dando uma chance para a gente mesmo, para acessar a nossa consciência e mudar a nossa vida, mudar os nossos planos, mudar o nosso rumo, ao invés de ficar naquela estação de que é assim mesmo. E o assim mesmo, ele se prolonga uma vida inteira porque a gente não busca, né? Essa é a minha visão do Cristales e da contribuição que ele pode trazer para nós. Ô, Márcia, fale, Beto. Eu posso botar um ponto? Como é que é? Porque você falou que ia fazer blocos de 10 minutos, eu acho que passou direto. Não deu para gravar o primeiro, eu deixei sem bloco. Ô, Márcia, então eu vou fazer eu vou botar um ponto aqui, que eu acho fantástico do Cristales, que é a questão do perdão, tá? Eu entendo que o perdão é uma tecnologia espiritual, tá? E o Cristales aponta isso. A gente tem lá nos aspectos a serem compreendidos do chakra cardíaco, né, você tem alguns pontos lá, mas tem um lá que é perdão. E eu checo, né? Eu tento checar ali, palavra por palavra, o que é prioritário. Porque você tem a descrição daquela frequência, mas ali tem muita coisa escrito. O que eu posso pescar para transmitir para aquele cliente, para que ele consiga fazer a sua reflexão interior? E o perdão, eu entendo que ele é fundamental. E o Cristales, ele fala sobre isso. E eu, quando me vejo na obrigação de transmitir essa informação para o cliente sobre o que é o perdão, o que acontece com o nosso sistema energético, que a gente fica com aquele perdão pendente. E a gente tem, basicamente, aqui 3 corpos, né? Tem o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Eles trabalham juntos. E os chakras, eles têm funcionalidades em cada um desses corpos. Então, quando aquela pessoa, um exemplo aqui, quando aquela pessoa pisa no teu pé, e aquele teu pé já tava com um calinho, né? Então parece que atraiu, né? E aí aquela pessoa te pede desculpa, e você fala, não, tá tranquilo. Aí você vira as costas e você, né, começa a reclamar, e você passa o dia reclamando daquilo porque você tá sentindo aquela dor, porque amplificou aquela dor que você já tava ali. O que acontece? Os chakras, dentro do entendimento dos estudos, eles ficam fazendo esse movimento de anti-horário e horário, anti-horário e horário. Quando ele faz horário, ele inala energia. Quando ele faz anti-horário, ele expele energia. Então é como se fosse uma respiração, indo e voltando, indo e voltando. E os chakras têm funcionalidades no corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional. Quando aquele perdão ele fica pendente, eu explico isso para as pessoas, com essas palavras que eu estou aqui passando para você. Quando você fica com aquele perdão pendente, você, na hora de expelir energia, você expele energias nas qualidades daquele perdão que fica pendente. E essas são energias densas. E essas energias, por serem densas, elas têm uma tendência a ir descendo na aura e se acomodar na parte de baixo da aura.
Imagina aquela pessoa que não perdoa há 30 anos, há 40 anos. Aquela energia que vai sendo expelida dos chakras, e aí, dependendo do perdão que fica pendente, vai sendo expelida por chakras distintos. E a gente tem milhares de chakras, tem os 7 principais, mas isso vai se desdobrando em chakras menores. E chega uma hora na vida daquela pessoa que aquele padrão de energia denso que ela foi expelindo por conta dos perdões que ficam pendentes e ela vai acumulando, aquilo vai acumulando, às vezes fica na altura do joelho, aquilo fica na altura da cintura, e a pessoa não, literalmente, da perspectiva metafísica, ela não consegue caminhar para frente na vida dela. E isso é um ponto crítico, porque ela não vai conseguir executar o plano que ela tem para essa existência aqui. E o Cristais aponta nessa direção. O arcanjo Zadkiel fala sobre o perdão. Tá lá. E exatamente quando vem chakra cardíaco, principalmente quando é prioritário, e vem Zadkiel, eu me sinto na obrigação de explicar no detalhe. Eu faço áudio, eu explico isso que eu tô dizendo aqui pra você. Então a pessoa não consegue caminhar na vida. E existem várias técnicas. O Pai Nosso, tem um trecho do Pai Nosso que perdoai as minhas ofensas assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. A gente tem a oração de São Francisco de Assis. A gente tem técnicas de perdão. Existem diversas formas de você trabalhar isso. E dá para fornecer ao cliente essas alternativas para que ele trabalhe isso. Evidentemente, com Cristais, quando você faz uma ativação, um desbloqueio de acordo com o que o campo demanda, já vai ser um caminhão de avanço para aquela pessoa. Mas não vai resolver problemas que é dela. Você leva para casa isso. Exatamente. Então, esse é um ponto que eu queria dividir e trazer, né, para essa conversa, né, da potência do Cristais, do que ele consegue, porque isso é transformador. Aquela pessoa que passa 2 meses, 3 meses e me pergunta, Melk, eu reconheci essa questão do perdão, eu ainda estou trabalhando nisso, eu ainda penso nessa pessoa. Como é que eu vou saber se eu perdoei essa pessoa ou não depois de 3 meses trabalhando todo dia? Eu costumo dizer assim, bom, a minha experiência, porque eu também tenho que trabalhar perdão, eu acho que todo mundo tem que trabalhar perdão, a minha experiência é o seguinte, quando aquela pessoa vem na sua cabeça 3 vezes por dia, o perdão não está acontecendo ainda, ele está em processo. Continue trabalhando. Você vai perceber que essa pessoa vai passar a vir 1 vez por dia. Você vai perceber que ela vai começar a vir um dia sim, um dia não. Daqui a pouco essa pessoa está vindo na tua cabeça 1 vez por semana. Daqui a pouco você não lembra da última vez que você pensou nessa pessoa. Aí o perdão aconteceu. E cada caso é um caso. E eu costumo expor essa questão, trazer esse ensinamento, dividir esse entendimento, que o Cristais como potência, eu digo potência no sentido de alcançar coisas no campo que, por mais que a pessoa ela não reconheça naquele primeiro momento, e quando eu faço um áudio para a pessoa, porque permite ela ouvir mais de uma vez em alguns casos, e ela chega a um ponto e fala, Melk, foi a terceira vez que a terceira vez que eu ouvi, eu me senti tocada, e eu preciso resolver isso. Fala, cara, graças a Deus, eu fico muito satisfeito. Bom, aí eu começo a explicar, e aí a gente vai trabalhando, existem várias técnicas para trabalhar o perdão. Isso. Então esse é um ponto que, na minha reflexão, sem dúvida, essa base eu queria dividir contigo. Essa base é uma base que é muito importante mesmo. E eu também gosto, no trabalho à distância, de fazer dessa maneira, fazer a sessão gravada, gravar todos os resultados ali, porque quando eu faço para mim, por exemplo, eu leio o campo como se eu estivesse lendo o campo de uma outra pessoa. Vou lendo e trabalhando e gravando. E quando acaba aquela sessão para mim, eu coloco o áudio para eu ouvir. E aí eu digo, uau, sou mesmo eu. Ou não, mas isso eu não tinha pensado. E passa um dia, 2, e alguma coisa vem para te mostrar aquilo que... Para só corroborar aquilo que o seu campo já tinha te dito que você não tinha percebido. Né? Exatamente. Então, eu vou deixar aqui um super obrigado de novo. Eu tenho um orgulho de ter você no Cristais. Você realmente, eu acho que ganhou. Você deu vida ao Cristais e o Cristais te deu alguma vida também. Pessoal que está fora do Brasil, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, quer fazer um atendimento com Cristais, vocês sabem que eu faço sempre, mas está aí o Melk. É muito legal a gente ter pessoas fazendo o que a gente faz, e eu costumo dizer isso de vez em quando. Eu tenho algumas referências terapêuticas
na apometria eu tenho o Jair Cordeiro Neto, meu grande amigo, que eu acho que muito do que eu aprendi de apometria foi com ele, e eu gosto muito de ir a ouvir de novo o curso dele, porque cada vez que a gente ouve, a gente pega uma coisa que a gente não tinha pego antes, e é assim nessas conversas, né? Então, vocês estão aqui, eu tenho convidado um terapeuta de cada técnica e falei, puxa, mas não vou me entrevistar com o Cristales, quero falar sobre o Cristales, mas entrevistando alguém, e esse alguém é o Melk, está aí disponível, aqui vai ter, né, já vocês têm aqui o pessoal do Instagram, o link, se eu conseguir colocar, como eu imagino, esse vídeo no YouTube dessa vez, vai ter também lá os nossos contatos de Facebook e de Instagram. Agradeço profundamente você estar aí do outro lado, eu estou em Portugal, o Melk está no Canadá, e a gente conseguir fazer esse bate-papo tão bom sobre o Cristales. Uma imensa gratidão mesmo pela tua presença e pela uma imensa honra, uma alegria. Você honra o Cristales de uma maneira que eu vou agradecer 1000 vezes e nunca vai ser o suficiente. Muito obrigada do fundo do coração. Márcia, eu agradeço porque o Cristales foi foi realmente o fator de mudança. Ele chegou na hora certa, no momento certo da minha vida, e aquilo me trouxe a chama interna, ela aqueceu de uma tal forma e eu tive acesso ao meu, que eu acredito que é o meu plano de alma nessa existência. Eu fico honrado de poder participar aqui. Você tem trazido terapeutas fantásticos e tá entre esses terapeutas, para mim, ser entrevistada por você, a minha mentora, é mais que uma honra, é uma alegria, é uma satisfação do fundo do meu coração. Muito obrigado por tudo que você proporcionou. Eu também. Obrigado, Márcia. Tenha uma boa noite. Pessoal, qualquer coisa, entre em contato com o Melk, comigo, tirem suas dúvidas. E uma coisa para a gente pensar, a alma que se eleva o mundo. Exato. Repito isso, é um pensamento de Elisabeth Lesser. E quando as pessoas me perguntam, nossa, mas você criou um evento e chamou um monte de terapeuta, e aí você não vai atender e os outros vão atender, a alma que se eleva o mundo. Se um terapeuta do Cristales fizer um atendimento Cristales, eu já estou muito mais feliz. Então, pessoal, vamos elevar as nossas almas, vamos ajudar o próximo, vamos dar o que a gente tem, porque a gente tem muito para dar, e é isso que eleva o mundo, a humanidade, e por isso que eu não me arrependo nada de ser como eu sou. Muito obrigada, Melk. Boa noite, Márcia. Um grande beijo. E aí, sendo assim, bastante caipira, um beijo na Renata e nas crianças. Pode deixar, com certeza. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.